Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas com abundância na sua casa, na sua família. Feliz domingo de Páscoa para você, para a sua família. E assim, para ser muito feliz mesmo, tem que cultuar o Senhor. Então, vamos adorar o Senhor. Eu vou estar na Rua Taquari 995, na Moca, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, esse domingo de Páscoa maravilhoso. Pegue a sua família, traga um convidado, venha para o culto, vamos cultuar o Senhor. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho e eu sei que vai ser maravilhoso. Graças a Deus. É um prazer para mim estar aqui e assim, muito obrigada por me receber na sua casa. Feliz domingo para você, viu? Que o seu dia, o seu almoço em família seja em extremo proveitoso, de muita união. Que Jesus faça parte de tudo que você fizer aí. Que os seus momentos sejam sempre de muita união, de muito amor, perdão. Que um sempre faça muito bem ao outro. Que Deus conduza a sua vida, a vida da sua família. E sempre em amor. Andai em amor. Maravilhoso. Olha o que diz aqui, em 1 Samuel 16:6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Bom, nesse mesmo capítulo, nós vemos no início, aqui no capítulo 16, no primeiro versículo, Deus falando com Samuel. Samuel, até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei. Pega o chifre, vá ungir o novo rei de Israel. Samuel ungiu Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que os mais altos batiam nos ombros de Saul. Ele era um homem bonito, alto. Então, uma pessoa de boa aparência. O primeiro rei de Israel. Todo mundo tinha muita, mas muita expectativa com ele. Mas, enquanto ele era muito grande fisicamente, por fora, ele era muito, mas muito pequenininho por dentro. Ele era covarde, complexado, orgulhoso, egoísta, muito fraco, emocional, bipolar, levado de um lado para o outro pelas suas emoções, se rodeava só de pessoas que falavam amém, 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 porque ele não podia ser contrariado, ele não suportava ser contrariado, ele não suportava nenhum tipo de opinião contrária, o diferente, ele não suportava competição. Por que que ele se voltou contra Davi e onde foi a ruína dele, ainda maior? A ruína dele já começou, na verdade, a queda, quando ele passou por cima das direções de Deus. Deus dava uma direção para ele, ele ia lá e fazia o modo dele. Por quê? Porque ele era uma pessoa dependente da aprovação das pessoas. Sabe o tipo de gente que vive só para agradar os outros? Ele é dependente, a pessoa se torna dependente da aprovação das pessoas. Nós vemos muito na palavra de Deus gente que contrariou a Deus para agradar alguém e quebrou a cara. O Saul quebrou a cara. Porque ele não fazia o que ele tinha que fazer
Porque ele dependia da aprovação dos outros, da opinião dos outros. Então Deus deu uma ordem, mas alguém vinha e dava uma outra. Falava, não é que dava, vinha e dava, então, rei, podia fazer assim, e não sei o quê. E ele ia e fazia. Do jeito das pessoas, porque ele não queria contrariar as pessoas. Ele queria, sabe, uma pessoa desesperada por atenção, por honra, por amor, muito fraca, carente, e que acaba negligenciando totalmente a relação dele com Deus, porque ele fica perseguindo a atenção das pessoas, o amor das pessoas, o respeito das pessoas, e para isso ele acaba fazendo o que elas querem, ele cede para elas, e ao invés de fazer o que Deus está direcionando. E quando o Samuel olhou para Eliabe, enxergou uma espécie de Saul. Na altura, Eliabe era alto, fazia parte do exército do Saul, de Israel. Mas de cara Deus disse o quê? Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este. Ele tinha certeza. Porque às vezes a gente fica com aquela ideia, né? Ele ficou com a ideia do Saul. Deus vai levantar alguém como Saul. Mas Deus não queria nada, nem perto de Saul, nada parecido com Saul. Nada, assim, longe de Saul. Com certeza é este que o Senhor quer ungir. Não! O Senhor já disse. O Senhor, contudo, disse, não! Não considere sua aparência nem sua altura, porque era o que ele estava considerando. Bom, é alto igual Saul, está na linha do Saul. Pois eu o rejeitei. Eu rejeitei esse aqui também. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, assim, o Senhor rejeitou Saul, porque o Saul fazia do jeito dele. Um homem fraco por dentro, porque era dominado por sentimentos miseráveis. E foi passando por cima de todas as ordens que Deus deu. Deus mandou esperar, não esperou. Deus mandou destruir todos os amalequitas, não destruiu. Fez só o que era conveniente. E depois, Deus levanta Davi. Aqui. Você vê Davi enfrentando Golias. Davi começou a sobressair, se tornou um herói nacional. As pessoas começaram a elogiar, honrar, e ele não suportou. A inveja. A inveja foi consumindo. Um dia, um corinho de uma música foi o suficiente para acabar, de matar mesmo com o Saul. E assim, invejoso, revoltado, começou a perseguir dia e noite o Davi. O Davi nunca foi inimigo dele. Eu fico pensando pessoas que são tão estúpidas, cegas, elas transformam em inimigo quem nunca foi inimigo. Simplesmente porque elas não conseguem lidar, como no caso dele, ele não conseguiu lidar com o sucesso do Davi, com a honra do Davi. E olha que o Davi trabalhava para ele, beneficiava o trabalho dele, o reino dele, estava do lado dele. Quem não quer ter um cara como Davi do lado? Mas ele não, ele queria matar, porque na cabeça dele é o mesmo espírito de Caim. Quando Deus não aceitou Abel e sua oferta, e não aceitou Caim e sua oferta. Caim não aceitou, mas Deus disse, se você fizer direito, não vai haver aceitação para você? Faça o certo. Faça direito. Mas não. Caim, vigia, o pecado já está à porta. Caim, vigia. Que vigiar que nada, matou o irmão. Por quê? Porque ele não soube lidar com o sucesso, com a aceitação do irmão. E ele não queria mudar. E algumas pessoas são assim. Por que elas são
tão amarguradas, vivem com ódio, lançando ódio delas sobre os outros, têm sempre uma opinião sobre os outros, estão sempre incomodadas com o outro. Por quê? Porque, na verdade, é um problema que está dentro. Elas estão cheias de conflitos internos. E quando ela olha para o outro, é como um espelho. Ele vê a miséria dele. O carisma do Davi, a disposição do Davi, a coragem do Davi, era um espelho para o Saul. Porque o Saul via a covardia dele. Via a miséria dele. Via as inseguranças dele. Aí ele olhava para o Davi de novo, era um espelho. Porque Davi seguro, ele inseguro. Davi corajoso, ele covarde. Davi carismático, ele um cara amargurado. Davi não perseguiu o amor de ninguém. Ele vivia ali, vivendo da aprovação dos outros. Davi sabia lidar com o diferente, ele não sabia. Davi estava produzindo frutos e ele sempre em obras mortas. Então, assim, aquilo era terrível para ele. E ao invés dele parar e dizer, peraí, eu vou trazer esse cara para perto, eu vou aprender, eu vou mudar. Mas tem gente que não é ensinável, tem gente que não está aberto a aprender. Ele está tão cheio dele e ele não quer se esvaziar, ele se acha. De vez em quando você encontra umas pessoas que só porque ele fez alguma coisinha, foi aqui, foi ali, ele só sabe se gabar. É porque eu fui para o exterior, eu li tantos livros, eu fiz o curso, ele não tem mais nada para aprender. Tem mais nada para aprender. Ele não é ensinável, ele é arrogante. A insegurança dele faz ele já chegar contando a história dele, estufando o peitinho. Eu sou, eu faço, eu aço. E por fim, um pouco, você chega mais perto. Pessoa, na verdade, ela se esconde atrás de tudo aquilo. Ela quer ser a entendida, ela quer ser isso, ela quer ser aquilo outro, e no final das contas, pode até ser alguma coisa, mas o que adianta você ter algum título, algum anel, algum diploma, algum título, algum anel no dedo, algum conhecimento e ser oco por dentro? Uma pessoa cheia de amargura, de insegurança, cheia de si mesma, cheia, tem gente que é assim, eu sei porque eu já ouvi gente me confidenciar, assim, as invejas mais malucas, inveja da felicidade do outro, inveja da imagem do outro, da alegria do outro, inveja. Olha, eu tenho um testemunho, que eu conto isso há muito tempo, que isso é muito interessante, já contei isso diversas vezes, da mulher que perdeu a mãe, e ela se amargurou tanto, que aí ela não podia ver alguém com a mãe, que ela ficava com ódio. E ela falava, eu sei que parece loucura, meus queridos, mas tem de tudo. Se eu não tenho mãe, ela também não tem que ter. Falava desse jeito. Mas a pessoa mesma admitiu que já estava enlouquecendo, não estava certa da cabeça mais. A pessoa mesmo falou, eu já não estava certa. Porque eu olhava, bispa, de verdade, eu falava de verdade. Eu não tenho mãe. Ela também não tem que ter. E eu ficava com ódio. E ela disse que ela sofreu uma perda, tinha uma caminhonete, e ela disse que era assim, né? Ela entrava naquela caminhonete e ela queria se mostrar para todo mundo que ela tinha essa caminhonete, e para os parentes e não sei o quê. E aí essa caminhonete foi roubada. E aí não conseguiram encontrar e tal, e lá vai ela, um dia ela disse que ela estava ela disse, um dia não, ela disse que várias vezes aconteceu. Mas um dia específico, disse que ela estava no ponto de ônibus, e aí uma caminhonete parou do lado de lá, que era idêntica dela.
Ela disse que ela olhou com um ódio tão grande e ela chegou que ela não se deu conta que ela estava falando já. Aí ela já estava verbalizando. Se eu não tenho, essa pessoa também não tem que ter. Que dela seja roubada, seja destruída. E ela começou a jogar aquele monte de pragas. Aquele monte de pragas. Pragas. Então assim, e eu tenho mais histórias como essa. Várias. Então, meus queridos, se a gente não vigiar, o diabo só mata, rouba e destrói. E a amargura do Saul, a inveja, o ressentimento, levaram ele a uma loucura tão grande que ele só piorou. Por fim, uma das coisas mais certas que ele fez foi expulsar todos os feiticeiros de Israel, pois ele mesmo foi procurar uma feiticeira. E logo você vê, logo após ele procurar essa feiticeira, ele se suicidando. Então assim, tem um homem na Bíblia, teve um homem chamado Aitofel, que foi o conselheiro do rei Davi, que as palavras dele para Davi eram como se fossem as palavras do próprio Deus. E ele também se ressentiu, se tornou um traidor, um desleal, e por fim se suicidou. Pessoas que assim foram muito alto, elas cresceram demais, mas assim caíram por conta do ódio, da inveja, do ressentimento. E quem não se despertar, eu falo isso há muitos anos, despertem, acordem, porque as pessoas que não acordam a tempo, desperta tu que dormes, desperta, desperta. Olha para o que está acontecendo com você. Quanto tempo faz que você está se arrastando? Aí com esses sentimentos, e assim, uma mágoa, uma revolta, inveja, tem raiva das pessoas, se incomoda com elas por pura inveja, porque não suporta ver o progresso da pessoa. Acorda, desperta, antes que isso te mate, porque ressentimento mata. Tem histórias e histórias que revelam isso. Ressentimento mata. Aitofel é um exemplo. Saul, invejoso, fraco. Então, quando Samuel foi ungir um novo rei, que ele olhou para Eliabe, ele falou, é esse, com certeza. Deus disse, não, não é esse, não, esse eu rejeitei. O coração dele é igual ao do Saul, eu não quero ele não. Está aqui, ó, o Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Davi, se você continuar lendo, nem o pai dele lembrou dele. Mas ele era um cara perdoador, amoroso, nunca guardou mágoa de ninguém. O irmão dele, o Eliabe mesmo, foi contra ele, e ele era um cara perdoador, nunca foi contra os irmãos, nunca foi contra o pai, perdoou todo mundo, nunca teve oportunidade de matar o Saul 2 vezes, nunca fez nada contra o Saul por temor a Deus. Uma pessoa perdoadora. E onde ele foi colocado? Num alto lugar. Rei Davi, o grande rei Davi. Saul passou a vida lutando para buscar a aprovação das pessoas, para segurar o reino. E Davi passou a vida lutando para se relacionar com Deus. Davi foi escolhido pelo coração, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz, homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu Davi pelo coração. Deus rejeitou Saul por causa do coração. Deus rejeitou Eliabe por causa do coração. Muitas pessoas têm sido rejeitadas por causa do coração. E o coração pode
pode te derrubar, pode te erguer. Davi foi escolhido pelo coração. Deus escolheu o homem segundo o seu coração, aquele que é capaz de obedecer. Deus escolheu Davi pelo coração. Isso significa que o coração é que determina se você vai ser escolhido ou rejeitado. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E quando se fala coração, está falando da mente. Mente, coração, porque você pensa, você sente. Você pensa. Você pensa, a mente é a porta do coração. Passou pela mente, vai descer ao coração. E aí vai gerar. Se foi uma coisa, um sentimento ruim, vai gerar em você o quê? Uma ação. Um comportamento, um hábito. Que vai acabar arruinando com a sua vida. Pensa a respeito. Vou ler para você, novamente. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É uma palavra seríssima, que você precisa receber, não desprezar, acatar, pegar, porque o amor de Deus para com todos nós, porque todos nós precisamos guardar o coração, porque a Bíblia está cheia. A gente encontra como Aitofel, Saul, pessoas que um dia estiveram lá em cima e por causa do coração amargurado caíram. Eu, que lido com pessoas, quantas vezes eu vi gente tão promissora, com um futuro promissor, que tinha tudo para ir longe, mas por causa do coração, da amargura, caíram, foram destruídas, se perderam, se tornaram desleais, traidoras, perdidas, foram roubadas, tiveram a vida arruinada, por causa das coisas que deixaram entrar no coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó, meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama muito, passa do teu sangue sobre ela, que ela receba a palavra, se vista dela, a gente tem que se vestir da palavra, que ela possua e que cause um grande impacto na vida dela e que ela tome decisões imediatamente, ela não pode esperar. Ela não tem tempo, ela não pode brincar com sentimentos miseráveis. Ela não pode esperar, ela tem que agir agora, imediatamente, receber a palavra e já tomar decisões. Viver de acordo com aquilo que já alcançou. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram os seus pedidos para a oração, eu consagro tudo, peço vitórias, mudanças, milagres, abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, peço prosperidade para esses fiéis e peço que o Senhor levante mais semeadores. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo curadas. Eu repreendo esse espírito da mágoa, do ódio, da inveja, da revolta. Eu repreendo em nome de Jesus essa cegueira, esse poder demoníaco sobre ela. Eu ordeno saia, que ela seja livre dessa malícia, que ela seja livre dessa cegueira, desse controle demoníaco, que esse mal saia da vida dela, que ela receba libertação agora. Em nome de Jesus Cristo, que ela receba paz, amor, libertação, cura, restauração, que ela se levante e siga a vida dela, com barreiras quebradas, com perdão, praticando o amor, andando em amor, que ela receba a paz,
Muito obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico e onde vou estar às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Domingo de Páscoa maravilhoso, e eu quero que você venha com a sua família. Em todos os nossos templos nós teremos o mesmo trabalho. Esteja entre nós, conte com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Olá, tudo bem? Deus abençoe. Mais de 135 milhões de pessoas, a partir de 10 anos de idade, têm celular no Brasil. E nós podemos usar essa ferramenta poderosa para ganhar almas para Jesus. Hoje nós temos uma novidade para você e para sua família. Nós te convidamos a contar o seu próprio testemunho pelo seu celular. Isso mesmo, é muito simples. Quando e onde você quiser, nós vamos te ensinar. Você pode pedir para alguém filmar para você. Entregue o celular para alguém, vire o celular na horizontal e grave o seu testemunho e nos envie. Ou você pode usar o bastão de selfie como estou fazendo aqui. Ou você pode gravar desta forma, segurando o seu celular na horizontal e contando o seu testemunho. Lembre-se de falar o seu nome e da cidade de onde você está falando. Viu como é simples? Você grava o seu testemunho e pode nos enviar pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo, ou pelo nosso e-mail, historiadevida@mudançadevida.org. Esse é o Ministério Mudança de Vida. Salgando a terra, mudando vidas. De um quarto do hospital para o mundo. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação, mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.